Eu precisei admitir algo que eu não gostaria de admitir. Essa semana da minha preparação não me trouxe as respostas que eu gostaria. Esse é o episódio 2 dos 110 dias de preparação para a minha volta ao mundo. E hoje eu quero te contar o que acontece quando nada avança. Essa foi uma semana dura, em diversos aspectos, tanto viver cada um dos pilares, tanto até editar esse vídeo. Essa já é a terceira vez que eu tô gravando ele, inclusive. No dia de hoje, o meu tripé já quebrou, a luz já acabou, a edição já falhou. Às vezes é sobre respirar mesmo. Mas pensando nos pilares, o nosso primeiro pilar é mente e rotina. E começando pela mente e pela rotina, nosso primeiro pilar, essa semana eu fiz as minhas 3 perguntas, 5 dos 7 dias da semana. E eu quero falar sobre isso porque antes eu acharia isso muito pouco. Mas hoje eu vejo como um avanço real e importante. Porque criar um hábito e todo o processo de consolidar esse hábito, ele não é linear e nem fácil. Precisa não só de muita constância, mas também de muita presença. E todo esse processo, na verdade, nunca foi sobre perfeição. Foi muito mais sobre persistência. É muito mais sobre persistência. Mesmo quando você não consegue todos os dias de primeira. Nos 5 dias que eu escrevi, eu me senti muito mais centrada. Realmente, nos 2 dias que eu não escrevi, eu me senti muito mais aérea e consegui perceber a diferença. Tem desse momento pra mim ou não. Eu decidi que esse seria um hábito matinal, então eu tento fazer a resposta dessas 3 perguntas assim que eu acordo, logo que eu acordo, mas 2 vezes nessa semana eu me desorganizei, perdão, em relação aos meus horários e precisei sair correndo para compromissos. E sim, eu teria o resto do dia para escrever eles e inclusive eu lembro que um desses dias eu pensei muito sobre essa tarefa não feita durante o dia todo. Mas a verdade é que eu criei toda uma atmosfera para esse momento. E claro, eu poderia ter escrito isso em outro momento e não deixaria de ser válido, mas a estrutura que eu estou querendo criar tem um momento exato. Talvez isso não seja o mais correto a ser feito, mas é a maneira que eu entendo como mais natural para que eu acople esse hábito no meu dia a dia. Mas no nosso segundo pilar, que é corpo, essa foi uma semana muito boa. Eu treinei 5 vezes. E em alguns dias, inclusive, treinei mais de uma modalidade por dia. E nesse meio tempo eu também consegui beber 3 litros de água todos os dias. E até parece fácil, mas precisa de muita consciência durante o dia todo. E isso tem sido bem legal. E é curioso, porque foi uma semana que a minha cabeça estava cheia de dúvidas, mas o meu corpo estava muito pertencente, sabe? Com muitas certezas. E esse realmente é um resultado muito bom, porque, recapitulando ao primeiro episódio da nossa série, eu gostaria que durante a viagem eu estivesse muito ativa fisicamente. Em alguns pontos eu gostaria de fazer uma viagem de bike, gostaria de fazer muitas trilhas e também imersões de esportes específicos. Para isso, eu preciso de um corpo ativo e saudável. Como saúde não é uma coisa que você pode ir no mercado e comprar, você precisa criar. E no meu corpo precisa de mais resistência, sabe? Preciso de uma carcaça mais dura para que eu consiga dar conta de tudo isso. Esse pilar também tem uma parte em relação a receitas. Nessa meta, eu preciso encontrar 5 receitas as quais eu poderia desenrolar em qualquer lugar do mundo, sobre qualquer circunstância. E claro, isso tem muito a ver com o estilo de viagem que eu vou fazer, que nesse momento ainda está muito em aberto, então eu realmente preciso ter receitas coringas. E coringa que eu digo é para poder fazer numa cozinha de um hostel lotado, mas também para poder fazer no meio de um acampamento. Mas, porém, entretanto, essa semana não teremos receita. Esse é um material que está sendo já debatido e idealizado para o próximo vídeo da semana que vem. E ainda no pilar de corpo, nós tivemos essa semana, na meta de check-ups médicos, ainda estamos com foco no dentista. E toma mais compartilhamento aleatório. Eu quero fechar meu diastema.
E isso, para além de todas as questões estéticas, envolve muito planejamento, principalmente quando tem uma volta ao mundo no meio de tudo isso. Se você entende um pouco sobre isso, sabe que pode ser fechado com porcelana, com resina ou com aparelho. Eu realmente gostaria que fosse fechado via aparelho ortodôntico. E isso nos traz algumas novas questões. O planejamento, a partir desse ponto, ele vira muito mais complexo. Como que eu vou manter a manutenção de um aparelho quando a minha dentista tá no Brasil e eu na Tailândia? Às vezes na Índia, às vezes na Austrália. Botão, como? E sinceramente, eu não sei te responder. Nesse momento, nem a minha dentista ainda sabe te responder. Mas o mais legal de tudo isso foi entender quanto quando você coloca algo no centro da tua vida e aquilo realmente ganha peso, aquilo realmente é importante para ti, as coisas se movimentam, tanto para aquilo acontecer, mas também para que aquilo tenha importância devida. E isso eu não tenho percebido só com a minha dentista, mas esse foi um caso que me pegou muito, porque ela falou: "Nossa, eu nunca pensei sobre isso, eu vou precisar estudar novas possibilidades". E no fim das contas, muitos dias da vida são sobre estudar novas possibilidades. E assim como eu disse anteriormente, preparar uma volta ao mundo, com toda certeza também é preparar o corpo que vai dar essa volta ao mundo, em todos os aspectos possíveis. E isso envolve um cuidado muito adulto, muito profundo e, com toda certeza, muito responsável. Agora, no pilar de finanças, galera, avancei. Como eu já havia dito, eu decidi que eu não vou falar valor no YouTube, eu vou falar sobre percentual. E hoje eu estou com 33% daquilo que eu preciso. E, na verdade, teremos uma atualização desse valor, tá? Desse percentual, na verdade. Porque uma das metas da saúde era diminuir a quantidade de vezes que eu peço delivery na semana, lembra? E eu orgulhosamente posso te dizer que nessa última semana eu caí de 8 pedidos para um. E isso me rendeu uma economia de R$ 490. Dessa, da onde você tirou esse valor? Bom, a média de preço dos meus pedidos era R$ 70. E aqui eu quero trazer um grande adendo. Sejamos realistas. Essa foi uma semana muito boa em relação a este meu vício com iFood, mas eu não espero que todas as semanas sejam dessa forma. Foi um momento que eu não sofri com comida, na verdade, até me organizei e me diverti muito em relação a ela. Para além de tudo isso, o momento que eu decidi por pedir foi um momento gostoso que eu criei um ambiente para isso, havia um contexto muito legal acontecendo. Então eu realmente desfrutei da comida que eu estava comendo. Mas isso não quer dizer, e eu também não tenho a pretensão de que ocorra apenas um pedido todas as semanas. Nossa, mas você não quer parar? Não, eu quero parar. Mas eu tô tentando ser o mais realista, não só comigo, assim como com vocês. O projeto e o processo, eu te dou a certeza que não vai ser linear. E eu tenho compreensão disso. Às vezes, na verdade, talvez seja mais para comunicar vocês. E para fechar, seguimos sem dívida. E seguindo para um outro pilar, esse pilar foi a maior questão durante essa semana toda. Planejamento da viagem. Sim, esse foi o tópico sensível da nossa primeira semana. Eu ainda, eu ainda não tenho clareza. Eu tenho 19 países em mente. Recebi um convite para iniciar por outro local, que estava completamente fora dos meus planos. E isso mexeu bastante comigo. De uma forma que confesso que eu nem esperava. Na verdade, isso mexeu com absolutamente tudo. E confesso que no início eu fiquei com muita vergonha disso. Porque parece que eu deveria estar mais adiantada, mais organizada em relação a tudo isso e repensar o início que já estava meio que fechado me balançou.
Mas aí também fiquei pensando como que eu vou ter certeza de um mundo que eu ainda nem vivi. Tá tudo muito em aberto. E agora eu preciso ser muito tranquila de ainda não ter essa certeza, de ainda não ter tomado essa decisão. E eu acho que quando a gente se planeja, o planejamento vai fazendo com que você toque esse mundo, esse idioma, essa possibilidade cada vez mais. E eu tinha um mini planejamento. Eu tinha uma mini mãozinha em alguma coisa. E aí retrocedeu. Mas planejar uma volta ao mundo é muito diferente do que planejar uma viagem. Mas muito diferente. Porque a vida muda muito enquanto você planeja. E o roteiro muda mais ainda. E talvez você esteja vivendo isso também, em outro formato. Um plano que não fecha, uma decisão que não vem, um caminho que ainda está muito nebuloso. Mas a verdade é uma só. Antes da clareza, vai vir a confusão. E às vezes vai vir muita confusão. E sobre o nosso pilar conteúdo, confesso que eu não gravei quase nada. E isso me deixou muito insegura. Na verdade, todo o processo tem me deixado muito insegura. Obviamente, porque é minha primeira vez, mas muito também porque fazer isso aqui não tem um manual, não tem um certo e errado. E essa incerteza às vezes aprisiona. Porque talvez eu deveria ter filmado a conversa que eu tive com a minha dentista. Talvez eu deveria ter filmado o momento que eu estava escrevendo no meu journaling. Talvez eu deveria ter filmado alguns takes na academia, para que vocês entendessem o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu não quero tornar isso um vlog. Não ainda. Quando eu estiver na viagem, quando eu estiver vivendo e tocando as coisas, para mim faz muito mais sentido. Mas o que é o certo? O que você quer ver aqui e o que te ajudaria mais? Entende? Foi uma semana bem louca. E confesso que eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Mas eu percebi uma coisa muito importante. A preparação tem semanas que brilham e tem semanas que respiram. E tem semanas que respiram sob aparelhos. Essa foi uma semana de respirar, pensar, sabe? Analisar, observar. Mas no fim das contas, isso também é parte da história. Agora, vamos para o segundo ponto sensível: desapego e vida prática. Desapegar do quê quando nada tá prático? Na parte do desapego, eu não avancei. E aí, eu finalmente entendi por quê. É impossível desapegar sem saber para onde ir. Eu não posso decidir o que fica. Eu não posso decidir o que eu vou vender quando eu vou vender. Eu não posso decidir o que eu vou doar. Eu não posso decidir o que eu vou levar comigo se eu ainda não sei nem o primeiro destino. Então, essa parte vai esperar. E tudo bem. Se eu tivesse que dar um nome para essa semana, seria o capítulo que eu não sei. Porque antes da coragem vem a dúvida, antes da mudança vem a bagunça, antes da clareza, em alguns momentos vem o silêncio. E talvez seja exatamente aqui, no espaço entre quem eu era e quem eu tô me transformando para viver essa viagem, que a viagem começou. Semana que vem eu volto. Talvez com respostas, talvez com novas dúvidas, mas eu volto.